Vamos direto ao ponto aqui hoje falar sobre estrutura remuneratória. Isso aqui é fundamental para todo advogado trabalhista que quer aumentar seus honorários. Se não dominar a estrutura remuneratória, vai estar sempre deixando dinheiro na mesa, porque vai esquecer de alguns reflexos, não vai entender a base de cálculo corretamente, não vai ter remuneração integrada, tá bom? Então você vai usar isso aqui, essa pirâmide de pena que eu criei, para você fazer com todos os pedidos de verbas salariais. Todo pedido de verba salarial vai se encaixar em alguma dessas 4 categorias aqui. E essa é a ordem que você tem que fazer seus pedidos, tá? Começando por uma remuneração base e terminando com a remuneração anual e rescisória, tá bom? Então vamos começar direto, porque hoje a aula é mais rápida. Remuneração base. O que é a remuneração base? É a remuneração do autor que serve como base de cálculo para a maioria das verbas recebidas pelo autor. E quais são? Salário base, salário mínimo, piso salarial, soldada base, comissões e repouso semanal remunerado. Basicamente, ela é a base que compõe a estrutura remuneratória. Então, uma alteração nesse salário vai gerar integração em todo o contrato. Então, quais são os pedidos que alteram essa remuneração base? Diferença pelo piso salarial da categoria, equiparação salarial, plus salarial, acúmulo de função, diferenças por reajuste da convenção coletiva, salário por fora, diferença de comissão em caso de comissionista puro, tá? Isso aqui vai alterar todas as verbas do contrato inteiro. Então, esses pedidos têm que ser muito mais complexos. Então, vamos ver o que isso aqui vai alterar. Olha só, integração, remuneração condicional, primeira coisa. Toda remuneração que é condicionada a alguma coisa no contrato de trabalho vai sofrer essa alteração. Então, adicional de tempo de serviço é uma remuneração condicional, condicionada ao tempo de serviço que esse reclamante tem na ré. Adicional por periculosidade, insalubridade e penosidade está condicionada a uma condição de trabalho do autor. Gratificações, às vezes gratificação de função, que está condicionada àquela função, ou comissão e prêmio que está condicionada à produtividade. Isso tudo vai sofrer alteração quando você faz um pedido que altera o salário base. E os reflexos da remuneração base, mais da remuneração condicional, nas horas extras. Tá? O adicional noturno vai ser alterado, horas extras, intervalo intra-jornada, interjornada, dias em dobro. Essa base de cálculo vai sofrer alteração pela majoração da base de cálculo. Por quê? Você vai estar incluindo nessa base de cálculo as diferenças da remuneração base acrescidas da remuneração condicional. E os reflexos da remuneração base, da remuneração condicional e das horas extras vão bater lá na remuneração anual rescisória. 13º salário, férias, gratificação de férias, abono de férias, PLR, aviso prévio, multa do 477. Isso aqui tudo vai sofrer alteração se você mexe lá na remuneração base. Olha só, você só mexeu na remuneração base, mas isso está vindo em cascata, batendo na remuneração condicional, nas horas extras, e todos estão batendo lá na remuneração anual rescisória, tá? E por último, a integração de tudo na base de cálculo do FGTS e da consequente multa, tá bom? Então, esse é um pedido que altera a remuneração base. Você vai ter que ter todas essas integrações e reflexos. Vamos lá para a remuneração condicional. O que é? A remuneração está condicionada a algum fator do contrato. Tempo de serviço, condição de trabalho, produção, função. E quais são? Adicionado por tempo de serviço, anuênio, triênio, periculosidade, insalubridade, comissão, tá? Quando é comissionista misto. E quais são os pedidos que alteram essa remuneração? Se você tem diferença de remuneração condicional ou você tem deferimento dessa remuneração condicional. Qual a diferença? Diferença de remuneração condicional. Ele recebia insalubridade grau mínimo, 10%, e era devido grau máximo, 40%. Então a gente vai ter diferença nessa remuneração condicional. Ou ele não recebia adicional de periculosidade e tem que receber adicional de periculosidade. Então a gente tem o deferimento de uma remuneração condicional. E a base de cálculo? Normalmente é a remuneração base. Ah, mas pode não ser. No caso da insalubridade, normalmente é o salário mínimo. Tá? Integração. A remuneração condicional vai compor a base de cálculo das horas extras. Tá? Do adicional noturno, que vai, com ele, deve integrar a base de cálculo dos demais, horas extras, intervalo intra-jornada e dias em dobro. E o reflexo da remuneração condicional com a diferença de horas extras vai bater lá na remuneração anual e rescisória. 13º férias, gratificação de férias, abono de férias, PLR, aviso prévio, multa do 477 e a integração de tudo no FGTS e a multa, se for devida. Tá? Vamos agora para a remuneração da jornada extraordinária. Eu separo o adicional noturno das demais verbas, porque o adicional noturno, na forma da súmula 264, compõe a base de cálculo da jornada extraordinária em geral. O que é? Todo mundo sabe, né? Remuneração pelo tempo de labor acima da jornada, noturno ou indenizado pelo tempo de intervalo não concedido. Quais são? Adicional noturno, horas extras, intervalo interjornada, intrajornada, intervalo de insalubridade, dias em dobro, feriados e domingos, folga suprimida. E quais são os pedidos que alteram essa remuneração? Reconhecimento de horário extraordinário elaborado não pago. Tá? A base de cálculo é a remuneração base acrescida da remuneração condicional. E agora, as horas extras refletem o repouso semanal remunerado e feriados, e com eles, na remuneração anual rescisória, 13º, férias, gratificação de férias, abono, PLR, aviso prévio e multa do 477. Tá? E a integração de tudo
mais uma vez, no fundo de garantia e, consequentemente, dá multa de 40%. Remuneração anual rescisória, o que é? Verbas que são devidas anualmente ou por ocasião da rescisão contratual. O que é? DSCC, férias, gratificação de férias, abono de férias, aviso prévio, PLR, multa do 477. Isso tudo é remuneração anual e rescisória. Pedido que altera a remuneração anual. Reconhecimento de vínculo, verbas anuais convencionais, rescisão indireta, não pagamento de verbas rescisórias, isso tudo altera essa remuneração anual. Base de cálculo, remuneração base, remuneração condicional, remuneração pela jornada extraordinária e essas verbas anuais e rescisórias vão refletir no FGTS. Então, gente, isso aqui você precisa dominar para fazer um pedido completo.